Venho, em nome de Jesus, partilhar da graça da palavra de Deus com teu coração, meu irmão, minha irmã. Essa noite o Senhor vem de uma forma poderosa surpreender a tua vida, a tua história, porque aqui não está o João Paulo pela sua vontade, mas está o João Paulo em nome de Jesus, amém? E essa noite vamos falar daquele que é precioso aos nossos corações, aquele que nos dá força, aquele que nos agracia, aquele que nos impulsiona para o coração de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Vamos falar da efusão do Espírito Santo. Estamos num seminário de vida no Espírito Santo, amém? Sim ou não? Está sendo maravilhoso? Creio que sim. Vocês confirmam? É graça? Que bom. Eu já vim aqui uma vez, há muitos anos atrás, era até aqui embaixo a igreja, né? É em cima, do outro lado, isso. Faz muito tempo, muitos anos. Mas creio que nessa noite Deus ele vem de uma forma muito especial em nossos corações. A cada momento, a cada pregação, a cada seminário, Deus fala de uma forma diferente. E nessa noite a dinâmica do Espírito Santo é encontrar no teu coração uma abertura, uma liberdade para que ele possa entrar e fazer morada, para que ele possa restaurar. A efusão do Espírito Santo é necessária para todo cristão, para todo católico. Essa noite vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos adentrar no mistério do derramamento do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que age sobre nós, que se manifesta com o seu poder. A graça de Deus, ela se manifesta pelo poder do Espírito Santo. A Igreja Católica tem uma experiência de fogo viva com a graça de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos foi dado para nos santificar, para nos fortalecer, para que possamos fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. O encontro do homem com Deus, ele acontece pela ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele tem um contato com os nossos corações, vai acontecendo a cura, a libertação. Vamos mudando as nossas vidas, vamos olhando para o Senhor, buscando as coisas do alto. Santo Agostinho, ele nos dá um ensinamento muito forte em relação à graça de Deus, ao Espírito Santo. Santo Agostinho ele vai dizer: quanto mais a pessoa ama a igreja, mais a pessoa é cheia do Espírito Santo. Pegou? Aí a palavra forte de Santo Agostinho: é necessário amar a igreja. Você está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, 2000 anos que tem lutado, perseverado para fazer a vontade de Deus. Você faz parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. E a Igreja Católica ela tem uma alma, que é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele foi nos dado para nos dar força. Atos 1:8 vai narrar isso: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É a força que vem do alto, do coração de Deus, é a manifestação de Deus em nossa direção, é o contato do homem com a graça de Deus através do seu Espírito Santo de amor. São Tomás de Aquino ele vai nos dizer que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós, é o amor. Por isso Santo Agostinho diz que é necessário amar a igreja para estar cheio do Espírito Santo. Quando falamos do amor, estamos falando do Espírito Santo. Quando falamos do Espírito Santo, estamos falando do amor de Deus que se manifesta sobre nós. Ao longo de toda a história, o Espírito Santo ele tem operado maravilhas em meio ao povo de Deus. É para a santificação, é para o fortalecimento. O Espírito Santo direciona o povo de Deus. O Espírito Santo santifica, cura, liberta o povo de Deus.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele era derramado sobre os profetas. Isaías disse que estava cheio do Espírito Santo. Os profetas diziam que o Espírito Santo estava ungindo eles, estavam conduzindo, porque o Espírito Santo agia de forma individual. O Espírito Santo agia através dos profetas para que eles direcionassem o povo de Deus. Mas Joel, no capítulo 3, ele vai lançar uma profecia, que nos últimos tempos aconteceria um derramamento do Espírito Santo jamais visto na face da terra. O Espírito Santo não seria derramado somente sobre os profetas, sobre aqueles que são escolhidos boca de Deus, mas seria de forma coletiva, uma profecia de Joel, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos vai narrar, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio sobre eles o Espírito Santo em forma de pomba, como línguas de fogo que se partiam e repousavam sobre eles. Pentecostes foi um marco da história do povo de Deus. Pentecostes foi o Espírito Santo agindo de forma coletiva. Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo. O homem conheceu o poder de Deus, a glória de Deus, através de Pentecostes. Olha que graça tremenda! Olha o derramamento do Espírito Santo, que se encaixa com o tema efusão do Espírito Santo. A graça de Deus que chega ao coração do homem, começando em Pentecostes. Por isso que a igreja ganhou vida em Pentecostes. Jesus escolheu os apóstolos, representando a sua igreja, o seu corpo místico, e deu a alma para a igreja, que é o Espírito Santo. Essa igreja, ela não é sustentada por homens, mas pelo poder de Deus. O Espírito Santo, ele sustenta a igreja. Por isso que a igreja está de pé há 2000 anos, sobre perseguição, sobre dificuldade, porque quem rege a igreja é o Espírito Santo de Deus. E aquele que faz parte, que adentra a igreja do Senhor, faz parte do corpo místico do Senhor, e é também tomado pelo poder de Deus. Nessa noite você está sendo convidado a fazer parte de uma forma totalmente entregue, abandonada diante do Senhor, para que o Espírito Santo encontre liberdade no teu coração. Essa noite o Senhor quer liberdade. Essa noite o Senhor quer adentrar a tua história. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele quer restaurar a tua vida, ele quer trazer prodígios e milagres. Deus quer mudar a tua história, quer trazer as vitórias. O céu se abre essa noite sobre nós. Essa pregação nessa noite é profética para a tua história. Deus vai derramar uma unção tão poderosa no teu coração, através da efusão, confirmando a graça no teu coração, te dando a força que você necessita, para que você seja um homem e uma mulher de fogo. Santa Elizabeth da Trindade, ela vai dizer: a minha alma arde e queima com a tua chama incandescente e pura. O Espírito Santo consome-a o teu divino amor. Consome o teu divino amor. Um coração que se deixa ser modelado, que se deixa ser preenchido pelo Espírito Santo, ele é totalmente transformado. A primeira experiência do homem com o Espírito Santo de Deus é a graça da cura. O homem se abre ao Espírito Santo, deixa Deus tocar a sua vida, as áreas da sua vida, e acontece o quê? A cura das feridas. Tudo aquilo que estava bagunçado, desequilibrado, vai se equilibrando. O Senhor vai trazendo a paz ao coração, a confiança, a sabedoria de Deus é dada ao homem, para que ele possa agir conforme a vontade de Deus. O homem, por si próprio, ele tem a sua limitação, ele tem as suas fraquezas, ele é lento para responder a Deus. O homem, ele é inclinado diante do pecado, diz o apóstolo Paulo. É a inclinação, é a fraqueza que trazemos conosco devido ao pecado original, que ficam as sequelas sobre o homem, porque no nosso batismo
nós somos perdoados do nosso pecado original, mas ficam as sequelas, o desejo da carne. Mas Deus, sabendo que o pecado destrói a vida do homem, destrói a humanidade, Ele nos dá o seu Espírito Santo para que consigamos lutar e vencer os nossos desejos. Não tem como vencer, sair vencedor das tribulações, das perseguições, das tentações, se você não estiver cheio do Espírito Santo. É uma verdade do coração do Senhor aos nossos corações. E qual é a importância então? Vamos entender a efusão do Espírito Santo. João Paulo, nós vamos receber a efusão chamada de batismo do Espírito Santo. Os sacerdotes não gostam que se fale batismo, porque o batismo pode ser confundido com sacramento. Nós recebemos o batismo. Na crisma é confirmado o nosso batismo e recebemos o Espírito Santo. São chamados os dons infusos. É o que recebemos no nosso batismo e confirmado no crisma. A efusão do Espírito Santo, ela é diferente. Se o dom infuso é de dentro para fora, porque você recebeu no seu batismo os 7 dons do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo é de fora para dentro. Olha a dinâmica do Espírito Santo no coração do homem. Quando o Senhor, Ele habitou o nosso coração do nosso batismo, porque passamos de criatura de Deus para ser filhos de Deus. Os dons infusos que foi nos dado no batismo, o temor de Deus, piedade, fortaleza, prudência, ciência, entendimento, inteligência, sabedoria, foi nos dado como uma semente no coração do homem. É a semente de amor de Deus que foi plantada, o tanto que infusão significa o que está dentro, o que está dentro. A renovação carismática, pela dinâmica do Espírito Santo, como um novo Pentecostes, traz a efusão do Espírito Santo. Infusão, batismo de dentro para fora. A graça de Deus que foi nos dada como filhos amados de Deus. Efusão, de fora para dentro. Você, na infusão do Espírito Santo no seu batismo, foi dado a semente do amor de Deus. Os dons do Senhor foram lançados no teu coração. Está dentro de você. É graça de Deus. Mas sabe o que acontece? Porque o Espírito Santo traz a dinâmica da efusão. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, essa explicação do jeito que eu estou te dando, porque isso foi Deus que colocou no meu coração. E a efusão é a dinâmica. O Senhor revelou isso ao meu coração. Eu achei magnífico. Muitas vezes o nosso coração está adormecido. Quantos católicos se batizam, crismam e voltam para a realidade do mundo? São milhares. O coração está adormecido. Os dons que foi dado para essa pessoa estão lá adormecidos. É como colocar uma semente aqui no azulejo, no piso. Não fecunda, não vai dar frutos. É isso que acontece com os corações duros. Mas através da efusão, que vamos fazer o momento da efusão no final, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vem de fora para dentro. O Espírito Santo, que é conhecido como água viva, ele vai vir como regando as sementes que não germinaram, que não fecundaram o coração. Então o Espírito Santo, na efusão, ele nos abre a essa experiência de graça, de santificação, e recebemos os carismas do Espírito Santo, os chamados dons do Espírito Santo. Efusão quer dizer derramamento, o derramamento do Espírito Santo. Os dons efusos ou os dons carismáticos são recebidos em um momento de efusão, que é feito não pelo sacerdote, pode ser feito também pelo sacerdote, mas também pelos leigos, que clamam o derramamento do Espírito Santo. Quando aconteceu em Duquesne, em 1967, aquele novo Pentecostes
nos Estados Unidos, sobre aqueles jovens, o que aconteceu? Eles tiveram uma experiência profunda com a graça de Deus. A efusão, um novo Pentecostes aconteceu. O Espírito Santo encheu o coração daqueles jovens, eles ficaram ousados pelo poder de Deus. O Espírito Santo conduzia, movia aqueles jovens a evangelizar. Eles espalharam a experiência de um novo Pentecostes. Padres, bispos viveram essas experiências de receber a efusão do Espírito Santo. Do Brasil, quem foi o padre? Os padres que tiveram essa experiência, Haroldo Hans e Eduardo Nogat, viveram uma experiência de efusão. Como é vivido essa experiência? Alguém que recebeu a efusão tem que passar para o outro e orar, assim como vamos fazer no final. Eu recebi, agora eu vou passar para vocês, clamando a efusão e os carismas do Espírito Santo sobre vocês. Eduardo Nogat e Haroldo Hans foram ter essa experiência do Espírito Santo, foram batizados, receberam a efusão do Espírito Santo, vieram para o Brasil. Quem foi aquele no Brasil que receberam a imposição de mãos desses padres? Que foi realmente o que espalhou, que se expandiu? Monsenhor Jonas Abib recebeu a efusão do Espírito Santo e ficou cheio do Espírito Santo. Aquele que recebe a efusão, ele é tomado pela graça de Deus, ele nasce de novo. Ele vive uma experiência de olhar para as coisas do alto. Ele deseja o céu, ele deseja agradar o coração de Deus, uma vida de santidade. Ele quer evangelizar, ele quer dar continuação à missão de Jesus. O amor de Deus queima no coração daquele que recebe a efusão do Espírito Santo. Não tem como receber a efusão do Espírito Santo e não ser transformado pelo poder de Deus, porque você deixa de olhar para as coisas da terra e começa a olhar para as coisas do alto. Você entra em intimidade com o coração de Deus. E aí o que aconteceu? Monsenhor Jonas Abib orou, sabe por quem? Padre Marcelo Rossi recebeu a efusão do Espírito Santo e foi aquela explosão da renovação carismática, das missas de cura, de libertação no Brasil, e que se estende até os dias de hoje. Muitos sacerdotes recebendo a efusão, muitos leigos recebendo a efusão do Espírito Santo, tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. A efusão do Espírito Santo é a graça de Deus na Igreja Católica. É uma forma que o Espírito Santo encontra liberdade no coração do homem. Então vocês entenderam, o Espírito Santo é nos dado através da efusão, de fora para dentro. É a imposição, é o clamor que fazemos, é a renovação carismática que tem clamado esse derramamento do Espírito Santo. É interessante que o Papa João Paulo II, ainda no seu pontificado, ele disse uma frase. Ele disse que a missão do Messias é batizar a humanidade no Espírito Santo, que todos recebam o derramamento do Espírito Santo. O nosso diretor espiritual, o padre Alberto Gambarini, ele vai dizer o seguinte, que logo chegará um tempo que não necessitará mais dos grupos de orações, porque toda a igreja será carismática, viverá esse impulso, a graça do Espírito Santo. Mas João Paulo, me explica sobre os dons do Espírito Santo e como eles são separados. Os dons efusos do Espírito Santo são divididos em 3 grupos. São os dons de elocução, os dons de poder e os dons de revelação. Elocução, o dom de língua, o dom de profecia, o dom de interpretação das línguas. O dom de língua é o menor de todos, que é aquele dom que você é a porta para os outros dons. Você quer ser cheia do Espírito Santo? Eu me lembro de um testemunho de um missionário na África, que ele orava pelas pessoas, milagres, curas aconteciam, pessoas se levantavam das cadeiras de rodas, tumores sumiam, o poder de Deus era derramado através desse missionário. E perguntaram para ele: qual é o segredo do teu ministério de fogo? Ele dizia: eu oro em línguas todos os dias, e o Espírito Santo, ele me fortalece e me abre aos carismas, aos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Então o dom de línguas é deixar o Espírito Santo orar. Eu vou resumir rapidamente por causa do tempo, que eu
acho maravilhoso essa explicação do dom de línguas. É bom demais. Olha que graça, o dom de línguas é diferente do orar, do falar em línguas. Falar em línguas, o apóstolo Paulo diz que precisa de uma pessoa para interpretar. O falar em línguas é profético para a assembleia. É Deus dando a direção, é Deus exortando ou é Deus consolando a assembleia. Pegou? Olha que tremendo isso. Isso é o falar. Alguém fala, vem uma pessoa, Deus está dizendo tal, está revelando, está direcionando. Então é um direcionamento, ou é um consolo, ou é uma exortação de Deus. O que é então orar em línguas, João Paulo? O orar em línguas, ele acontece com mais frequência, tem que acontecer todos os dias em nossas vidas, em nossos corações. Podemos orar em casa, tomando banho, fazendo comida, indo tomar uma decisão, precisando tomar alguma decisão, resolver alguma coisa. Ore em línguas, peça a sabedoria do Espírito Santo para te direcionar diante da situação que você tem que resolver. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai agir com poder e você vai ver a graça de Deus acontecendo sobre a situação. O orar em línguas é uma oração do teu coração ao coração de Deus. Do teu coração ao coração de Deus. A oração em línguas não passa pela tua mente. Quando eu estou aqui, eu não sei nem o que eu estou falando, mas Deus sabe. Quem ora em línguas, está orando em línguas, é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que é gemidos inefáveis, são palavras sem sentidos para a nossa mente. Você não entende. Por quê? É uma oração para o coração de Deus. Eu, João Paulo, chamo a oração em línguas de oração perfeita. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que está orando no teu coração e pedindo a Deus aquilo que você necessita. Muitas vezes não sabemos orar, não sabemos pedir a Deus. Talvez você precisa de uma cura, de uma libertação. Talvez você precisa orar pela tua família e você não sabe orar. Aí você canta lá, o Espírito Santo vai orando, pedindo a graça de Deus. Age em tal área da vida dele e dela, age em tal situação, age na família, cura essa enfermidade que ela nem sabe que tem. Olha como é precioso isso. Você está orando lá e Deus, ele cura enfermidades que você não sabe que tem, mas o Espírito Santo pede a Deus essa graça da cura e da libertação da tua vida. Isso é o orar em línguas. E já falei do profetizar, que é para a assembleia, e da interpretação também. Então, desses 3 grupos, esse é o primeiro. O segundo grupo, esse eu gosto, eita glória, são os dons de poder, dom de fé, dom de cura, dom de milagres. Meu irmão, minha irmã, o dom de fé não é uma fé, eu creio em Deus, eu tenho fé. A fé, vai dizer Hebreus 11:1, é fundamento da esperança, é a certeza do que não se vê. A fé carismática é uma fé inabalável, é a fé do apóstolo Paulo, que passou por dificuldade, por perseguição e continuou firme na graça de Deus. O dom de cura é um dom que o Senhor tem agido no meu ministério. Eu tenho visto muitas curas e também o próximo, que é o dom de milagres. Deus tem feito maravilhas, eu tenho visto sinais tremendos do poder de Deus, curas, milagres acontecendo em nome de Jesus. Quando eu entrei na igreja católica, eu era do espiritismo. Eu entrei na igreja católica e eu fui logo o quê? Fui logo conhecer a vida dos santos. Fui logo buscar na patrística, são os primeiros 7, 8 séculos da igreja, os primeiros padres da igreja católica viveram uma experiência de fogo no coração. O Espírito Santo dava ousadia e os sinais acompanhavam, como diz Marcos 16:17, imporão as mãos aos enfermos e serão curados. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Então, como é precioso esses dons e quanta graça Deus tem realizado em muitos corações. Aqui estão as minhas irmãs, a Carol e a Rose, que me acompanham na missão, na evangelização, e elas são testemunhas de muitos milagres e curas que Deus tem realizado, mas isso fica para outra pregação. Já estou falando para me convidar para o próximo, já estou me oferecendo já.
Glória a Deus. Meus irmãos, então o terceiro grupo é a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito e o dom de ciência. A palavra de sabedoria é o que eu estou fazendo aqui, essa experiência de poder falar de Jesus. Quando eu entrei para a igreja católica, eu era muito tímido, eu não abria a boca para nada, era muito tímido. Depois da efusão do Espírito Santo, agora me segura. O Espírito Santo me pegou de tal forma que eu comecei a evangelizar, eu comecei a falar de Deus para a minha família, eu tirei a minha família do espiritismo, eu comecei a falar do amor de Deus, a testemunhar a graça de Deus, porque o Espírito Santo queimava no meu coração já faz mais de 20 anos, e este fogo ainda não apagou, ainda queima esse fogo no meu coração. Glória a Deus. Dom de discernimento do Espírito, muito importante para os nossos grupos de oração. Muito importante essa experiência de discernir o que está agindo em nosso meio. É a ação de Deus? É o inimigo querendo atrapalhar? Precisamos ter o discernimento de espíritos para ver qual é a ação que está acontecendo. Deus revela para que seja denunciado a ação do inimigo. Quantas situações Deus já me colocou através do discernimento de espírito, situações que iriam acontecer e Deus mostrava qual era a ação do inimigo e a gente já repreendia, ou situações que aconteciam durante retiros, assembleia, que pessoas, é interessante, né? Muitas pessoas estão no processo de cura e libertação e entram em surto maligno e muitas vezes acabam vivendo trazendo aquela situação no meio da assembleia de escândalos, né? A gente sabe que as pessoas se assustam, e eu me lembro que o Senhor me mostrava algumas pessoas que iam entrar em surto maligno. Isso é o dom de discernimento do Espírito, o Senhor já mostra antes para não escandalizar. Aí eu falei para as pessoas, para a intercessão, Ministério de Cura e Libertação, leva essa e aquela pessoa para a salinha diante do Senhor. Eles não entenderam nada. Quando eles estavam entrando na salinha, pessoas começaram a gritar, a surtar, porque Deus, Ele não quer escândalo. O Senhor, Ele nos mostra, nos direciona. Em quanta situação de pessoas, como uma situação que eu vi, de uma pessoa me chamaram assim: João, você pode ajudar no atendimento lá na salinha de intercessão, porque tem uma pessoa que repousou desde o início do encontro até agora, ela está no chão. E eu falei assim: misericórdia, o que aconteceu? A menina morreu? Misericórdia. Aí eu fui até lá e elas falaram assim, ela, não sabemos se ela desmaiou, não sabemos se ela repousou. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele dá clareza para nós da sua ação. O repouso é graça de Deus. Quando eu cheguei próximo dessa menina, eu falei: Senhor, o que está acontecendo com ela? Pergunta que Deus responde. O Senhor falou assim: ela está fingindo. Eu falei: como assim, Senhor? Ela está fingindo, por isso que ela não levanta. A intercessão foi lá, tentou levantar, tentou reanimar, a menina não queria levantar de forma. Eles já estavam apavorados, achando que ela estava desmaiada, que ela estava passando mal. E eu cheguei, olhei para a menina e falei assim: você está fingindo, né? Pode abrir os seus olhos. Aí ela abriu os olhos. Ela estava numa crise emocional e acabou simulando um repouso. Estava lá 2 horas naquela situação. Mas o Senhor nos mostra, meus irmãos, o Senhor dá a clareza de como agir. Muitas situações de cura, o Senhor mostra as raízes através do discernimento de espírito e principalmente do dom de ciência, que é a chamada revelação, que é esse terceiro. A revelação é Deus mostrando. A revelação é diferente da profecia, né? A revelação, Deus mostra o que está acontecendo ou o que já aconteceu. Há um trauma que trouxe uma enfermidade para a pessoa é depressiva, a pessoa tem uma enfermidade física, emocional. O Senhor mostra qual a raiz daquele trauma, daquela situação. Então o Senhor vai e mostra a raiz. Foi uma situação de falta de perdão que ela viveu, uma situação de trauma que ela viveu na infância, e isso trouxe para a vida dela aquela situação. Eu lembro de uma mulher que a gente estava atendendo, fiz parte do Ministério de Cura e Libertação. Foi um dos anos mais preciosos, porque eu vi a cara do demônio mesmo, misericórdia, mas foi um crescimento espiritual tremendo para mim. E aquela experiência, aquela mulher com ódio, surtando, o demônio ali falando, aquela situação, e nada se resolvia. O Senhor deu uma palavra de ciência, uma visualização, mostrou uma criança deixada na porta da creche, e a mãe indo trabalhar, já estava atrasada, virou as costas, deixou a criança e foi embora, deixou com as tias da escola.
o que aconteceu? A criança achou que ela estava sendo abandonada pela mãe, e ela gritava pela mãe, e ali gerou um ódio pela mãe, porque ela achou que ela estava sendo abandonada. Isso foi alimentando aquela falta de perdão. Ela não entendia como criança, mas ela não soube perdoar, e na hora do surto, o Senhor mostrou, e na hora foi dada essa palavra, e ela foi levada ao perdão, e naquele momento cessou toda aquela manifestação, e as enfermidades que ela tinha sobre o corpo cessaram naquele momento. A partir daquele momento ela foi curada e liberta em nome de Jesus. Olha como é precioso os carismas, os dons do Espírito Santo que Deus derrama sobre nós. É Deus querendo curar as feridas dos nossos corações. Eu me lembro com um dom de milagres, que a gente estava com o grupo de oração no Ibirapuera, e lá estávamos falando do Espírito Santo, evangelizando, clamando o poder de Deus no Ibirapuera. Era tarde, umas 3 horas da tarde. Aí o pessoal falou: vamos embora. Quando a gente estava indo embora, a gente encontra no nosso caminho um casal, um homem numa cadeira de rodas e a sua esposa. E aí eu estava partilhando com um amigo sobre o dom de milagres, que Deus nos tempos de hoje realiza milagres tremendos, que Deus pode e Ele quer realizar. E aí ele mostrou a questão desse casal e o homem numa cadeira de rodas. E a gente foi lá, eu fui lá, me apresentei, sou da Renovação Carismática, da Igreja Católica, e o homem aceitou a oração junto com a esposa. Eles eram católicos, eles falaram: pode, vamos orar. E a gente fez um momento de grupo de oração ali com violão, e oramos pela cura daquele homem, para que Deus realizasse um milagre, na ousadia do Espírito Santo. E eu me lembro que o Senhor falou assim, ele sofreu um trauma, e o trauma impede ele de andar. A gente estava orando, meus irmãos, pedindo o milagre de Deus, mas não acontecia. Não acontecia. Olha como é importante a escuta do Senhor, deixar Deus falar e direcionar. Quando eu parei a oração dos irmãos, eu falei assim: Deus revelou que há um trauma, vamos direcionar para o trauma, depois nós pedimos o milagre daquele homem. O que aconteceu? Oramos, pedimos ao Senhor, fizemos aquela cura interior do coração daquele homem, do trauma, para que ele fosse curado, apresentando diante do Senhor, diante das chagas de Jesus. Aí depois eu falei: agora sim vamos clamar o poder de Deus, o derramamento, a efusão do Espírito Santo. Quando começamos a clamar o poder de Deus, o Espírito Santo começou a ser derramado com poder, e o Senhor falou, soprou no meu ouvido assim: pega na mão dele e levanta que ele vai andar. Eu falei: o que, Jesus? Ele pega na mão dele e levanta. Eu falei: amém. Eu peguei na mão dele e falei: em nome de Jesus, vamos levantar, o Jesus já te curou. E aquele homem foi ficando de pé e largou aquela cadeira de rodas no meio do parque do Ibirapuera. Ele começou a andar para a honra e glória de Deus. É o poder de Deus, meus irmãos, é a efusão, é a graça de Deus. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu não sei nem por que eu entrei nos dons, nos carismas, mas é importante. Eu acredito que vocês já viveram essa experiência, mas dei uma pincelada. Creio que Deus trouxe algo para fortalecer no teu coração. Tudo isso para dizer para você que vale a pena viver a experiência da efusão do Espírito Santo. Deus, Ele quer derramar uma unção poderosa sobre a tua vida. Mas João Paulo, eu já recebi. Deus quer reavivar o teu coração. Porque há muitos irmãos que na luta, nas batalhas se ferem, se machucam e acabam sendo oprimidos, acabam vivendo uma experiência de opressão e não conseguem viver essa efusão do Espírito Santo, não conseguem ver os frutos do Espírito Santo na sua vida e precisam reavivar a chama do seu coração. Então nessa noite o Espírito Santo, Ele quer reavivar, porque na minha missão, na minha evangelização, o Senhor me deu uma palavra que o meu ministério seria a restauração do seu povo. Aonde eu pregasse aconteceria a restauração, aonde eu pregasse curas e prodígios iriam acontecer, e é isso que eu tenho visto acontecer. Eu tenho visto conversões, pessoas de traficantes, pessoas envolvidas com comando, pessoas sendo tocadas e mudando de vida. Eu tenho visto pessoas na enfermidade, que há anos estavam sobre enfermidade, largarem a cama e se levantarem da cama. Pessoas que estavam com braço quebrado, perna quebrada, com problemas de coluna, sendo curados, sendo restaurados pelo poder de Deus.
esses são os frutos da efusão, do derramamento do Espírito Santo. Essa noite eu disse para você que seria profético sobre a tua vida, sobre o teu ministério. O Senhor vai te levantar nessa noite. Deus vai avivar o teu coração, o amor de Deus vai queimar no teu coração. O Senhor vai te levar de volta ao primeiro amor, a sede de almas, de evangelização. Meus irmãos, você sabe o que é receber ligações de pessoas que estão dizendo assim: eu estou pronto a me matar, mas eu não acredito em Deus, mas me pediram para ligar para você, me pediram para me atender o último pedido antes da minha morte. Foi isso que uma mulher do Rio de Janeiro falou para mim. Eu estou atendendo um pedido de uma amiga. Eu me despedi, eu estou com depressão há anos e vou acabar com a minha vida nessa noite. E ela falou assim: atende meu último pedido, amiga. Ela falou: não importa o que você peça, eu não vou atender. Ela, pela sua consideração como amiga, atende, porque ela estava ligando, se despedindo: amiga, estou cansada de viver, eu vou me matar. Estou se despedindo de você, você não vai mais viver. E a amiga dela falou assim: eu quero que você atenda meu último pedido. E qual foi o último pedido? Liga para o João Paulo. Misericórdia. A menina já ligou, já xingando, reclamando: eu não acredito em Deus. Eu falei: tá bom, quem é você? Eu sou do Rio de Janeiro e eu estou atendendo o pedido da minha amiga, porque eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar. E ela disse para mim: não importa o que você diga, eu vou me matar. Eu falei assim: se Deus tocou o coração da tua amiga é porque Ele tem algo a fazer. Ela: eu não acredito. Eu não preciso que você acredite, que você apenas receba da efusão do Espírito Santo. Pelo telefone eu falei assim: vamos atender o pedido da tua amiga, deixa eu fazer uma oração por você. Eu comecei a orar por ela, e Deus começou a revelar situação por situação que ela estava vivendo, porquê dos traumas que ela estava vivendo. O Senhor mostrou as raízes das dores dela, e ela falou: como você sabe disso? Ninguém sabe disso. Eu falei: Deus sabe. E eu comecei a revelar, e ela começou a chorar, e Deus mostrando a realidade que ela estava vivendo, e ela chorava, e eu pedia o quê? A efusão do Espírito Santo, e a graça de Deus queimou no coração dela, e ela dizendo assim: só pode ser Deus, porque ninguém sabe disso, ninguém, nem a minha melhor amiga sabia dessas situações. E ela disse para mim assim: fica tranquilo, porque eu não vou mais me matar, porque Deus tocou meu coração, e eu senti o amor de Deus curar a ferida do meu coração, e aquela menina foi restaurada para a honra e glória de Deus. Eu estava vindo de uma pregação, vai ser o último testemunho para a gente orar, e no meio da avenida eu paro no farol, fechou o farol, parei o meu carro, do lado direito bate uma mulher no vidro. Era uma prostituta, uma mulher de programa. E ela falou assim para mim: vamos fazer um programa, tal, não sei o quê. E eu olhei para ela e olhei para o farol. Eu só esperando o farol: abre logo. Fugi da situação de pecado. Abre logo, abre logo. Eu nem dei atenção para ela. De repente veio aquele sopro: não seja indiferente a essa alma. Eu falei assim: mas como assim, Senhor? Eu sabia que era Deus. Não seja indiferente, eu tenho algo para a vida dela. Meu irmão, minha irmã, se você quer ouvir Deus, prepara teu coração, porque Deus age mesmo. Deus falou claramente. E eu falei assim: tá bom, Senhor. Encostei o carro. Ela falou: pode entrar? Eu falei: pode, entra aí. Entrou, sentou. Aí eu ficava imaginando: meu Deus, imagina alguém da renovação carismática da igreja passando, vendo a mulher de programa. Tá vendo? Aí eu falei assim: não tô nem aí, eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. A mulher entrou, eu já orando, já pedindo a direção. Ela falou assim: eu cobro tanto para fazer um programa. Eu falei: meu Deus, tá barato, hein? Eu falei: misericórdia, essas coisas tá barato. Aí eu falei assim: menina, eu vou te pagar, mas para fazer uma oração por você. Ela estava de shortinho, toda sensual. Eu falei assim: eu vou fazer uma oração por você. Ela olhou: oração? Eu falei: oração. Não era o que ela queria. Eu falei: mas é o que Deus quer. Eu falei assim: aceita? Lá, tá bom, dinheiro fácil para mim. Falei: vamos lá. Aí eu falei: Senhor, o Senhor me colocou nessa situação, eu preciso de uma palavra. Talvez eu seja o único evangelho da vida dessa moça. E o Senhor falou assim: fala da saudade que ela sente da mãe dela. Tá bom, vamos lá, vamos obedecer. Não entendi nada. Aí na hora eu falei para ela assim:
fecha os seus olhos, abre a sua mão. Ela já achou estranho, né? Eu achei que eu estava no grupo de oração. Aí ela abriu a mão, eu falei, eu vou fazer uma oração por você. E eu comecei a pedir o Espírito Santo. Eu comecei a pedir o batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E aí eu lancei a palavra. Deus está falando da saudade que você sente da sua mãe. Na hora ela começou a chorar. Chorava, desesperada. Aquela moça chorava. E ela falou assim, ó, ninguém sabe da dor do meu coração. Aí ela começou a contar para mim. Eu era criança ainda, morava com a minha mãe numa casa alugada. A minha mãe veio a falecer. Eu não tinha para onde ir, eu fui morar na rua. Eu fui me prostituir porque eu conheci meninas na rua que viviam dessa forma, e eu comecei a me prostituir. E até hoje eu vivo da prostituição. Mas a maior dor que eu sinto no meu coração é a saudade que eu sinto da minha mãe. Eu falei, meu Deus, Deus é tremendo. E ela chorava. E ela falou assim, chorando, ela falou, tá vendo aquela igreja ali, ó? Era uma igreja evangélica. Eu falei, misericórdia. Porque ela falou assim, eu fui lá pedir oração e eles falaram que não oraria porque eu sou uma prostituta. Eu falei, minha irmã, eu sou da igreja católica e eu vou orar por você. Eu coloquei a mão sobre ela, ela abriu a mão novamente chorando, e eu pedi o batismo do Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo, aquela unção, o carro pegando fogo, a graça de Deus sendo derramada e o poder de Deus, e ela tomando posse, ela glorificando a Deus, ela glorificando o Senhor, falando do amor que ela tinha por Deus. E ela apontou o dedo para mim e disse assim, ó, a partir dessa noite eu sou uma nova mulher, a partir dessa noite eu deixo a minha vida de prostituição, eu vou buscar a igreja católica, porque Deus curou as minhas feridas, Deus restaurou a minha vida. Isso aconteceu pela efusão do Espírito Santo. Fica de pé, vamos orar. É a graça de Deus que é derramada em nossos corações, é a sede do coração de Deus, meu irmão, minha irmã. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu recebi a efusão do Espírito Santo, eu voltei para minha casa, eu orei pela minha mãe que tinha enxaqueca, dores terríveis, ela foi curada naquele dia. Venho em nome de Jesus participar